Dando continuidade à disciplina de modelagem sísmica de propriedades de rochas, nos dois próximos vídeos nós iremos abordar a importância da velocidade cisalhante na caracterização de reservatórios e metodologias para a sua estimativa. Então vamos lá. Iremos começar falando sobre a importância da velocidade cisalhante para a caracterização e monitoramento de reservatórios. Em seguida, irei mostrar algumas formas de estimativa dessa velocidade cisalhante. Irei trazer para vocês também um artigo recém-publicado mostrando a estimativa da velocidade cisalhante em rochas do sal, da formação Ariri da Bacia de Santos. Então, qual é a importância, qual é o papel, as informações adicionais que a velocidade cisalhante ela traz na caracterização e monitoramento dos reservatórios, né? Então, combinando a velocidade cisalhante com os outros parâmetros elásticos e com as propriedades de reservatório, a gente consegue ter uma melhor relação de separação da litologia, o tipo de fluido, caracterizar melhor o sistema poroso, avaliar a pressão de poro. A velocidade cisalhante ela também é fundamental nas análises de AVO e nas inversões elásticas, nas inversões para impedâncias. E tem sido, em sua aplicação, as inversões e a análise de AVO tem sido bem sucedida, tanto na detecção de reservatórios quanto na caracterização. A velocidade cisalhante também tem um papel importante combinado com a velocidade compressional e densidade, para o monitoramento das mudanças de pressão e saturações quando a gente fala de sísmica 4D. E também em meios com alta atenuação, quando nós temos dados de ondas cisalhantes, também contribui para a questão de identificação e caracterização dos reservatórios com gás. E como podemos obter a velocidade cisalhante? De que forma que a gente consegue essa informação? Uma é através de dados de laboratório, onde se realiza medições na rocha, e aí a partir de determinação do K e do G, do módulo de Boole, módulo cisalhante, e da densidade, é estimado a velocidade cisalhante. Também tem como, a partir de laboratório, obter a velocidade cisalhante diretamente através de ensaios. Quando a gente fala em dados de poços, essa medida ela é obtida pelo perfil de Polo Shear Sonic Image. Então, através desse perfil, a gente obtém a informação que normalmente a gente usa o mnemônico DTS, e aí a partir desse perfil, a gente fazendo uma conversão, a gente obtém a velocidade cisalhante. E em dados sísmicos, para obter a velocidade cisalhante, a gente precisa fazer a inversão elástica. Então, isso quando a gente está trabalhando com dados compressionais. Então, para isso, a gente precisa do dado pré-estéreo. Se a gente estiver trabalhando com ondas cisalhantes, o dado de onda PS, a gente pode realizar uma inversão acústica nesse tipo de dado e o que a gente vai obter é a impedância cisalhante e, a partir disso, se a gente tiver conhecimento da densidade, a gente também pode estimar a velocidade cisalhante. Isso daqui já não é tão comum, O que a gente hoje é mais comum na indústria é utilizar o dado pré-stack, de dado PP, para fazer a inversão elástica ou análise VO, obtendo assim as informações de VS, VP e densidade. E aí podemos assim obter os outros parâmetros.
E quais são os problemas práticos, né, que podem limitar a eficácia, né, na análise e caracterização dos reservatórios, né, análise, caracterização e no monitoramento, né? A aquisição, né, o tipo de aquisição realizada, os equipamentos, o, até o offset que o dado foi adquirido, né, tem a ver então com o comprimento do cabo, né, então tudo isso relacionado à aquisição, né? A rigidez da rocha, né? Quanto mais stiff for essa rocha, maior for os parâmetros elásticos dela, menor vai ser a sensibilidade com relação à mudança de fluido, né? E aí menor vai ser a sensibilidade dos parâmetros elásticos para essa substituição de fluido, né? Pensando aqui tanto na caracterização quanto no monitoramento do reservatório, né? A diferença entre a compressibilidade e densidade do fluido, né? Se a gente tiver dois fluidos que possuem um módulo de Book e a densidade muito próximos, vai ficar difícil de diferenciá-los com relação, utilizando, né, os parâmetros elásticos, né? Se essas propriedades são muito próximas, vai ser muito difícil de avaliar e diferenciar o tipo de fluido presente no reservatório, né? A profundidade do alvo também é um desafio, né? Quanto mais profundo for o alvo, né? Mais profundo tiver o reservatório, o dado vai ter sofrido mais processos de propagação da onda, então a gente vai ter um dado normalmente de pior qualidade, né? Por mais que tente, por mais que realize o processamento, né? Por mais que avançado seja o fluxo utilizado no processamento, mesmo assim a gente vai ter um dado que sofreu mais, né? Com os processos de propagação da onda no meio, né? A razão sinal-ruído, né? Quanto menor for essa razão sinal-ruído, mais difícil vai ser a utilização dos dados sísmicos para a caracterização e também o monitoramento dos reservatórios. E o processamento, né? Quanto mais avançado for o processamento, mais ferramentas tiver para a utilização de correções da propagação do meio, consequentemente, as chances de ter um dado de melhor qualidade são maiores. E quais são, né, os efeitos das propriedades reservatórios sobre IVP e IVS? Aqui a gente tem uma série de dados, né, a partir variando o volume de argila. Então, nesse gráfico, a gente tem VP por porosidade, varenitos argilosos, e aqui a gente tem os pontos variando de 0 até 40% de argila. E aqui nesse gráfico, né, obtido a partir do trabalho de Hahn, de 1986, a gente tem as curvas que ele ajustou a partir dos dados, tanto de laboratório quanto dos dados de literatura. Então, para esse caso aqui, com uma pressão constante de 40 megapascal, ele obteve essas quatro retas, no qual está variando, né, o coeficiente angular da reta, ele permanece constante, e o que varia aí, no caso, é o B, né? Se a gente pensar na reta AX mais B. Okay? E aí, nesse caso, o que a gente nota? Que quanto maior for o volume de argila, menor vai ser a velocidade para uma mesma porosidade. Então, por exemplo, para que 20% de porosidade, quando a gente tiver 0,35% de argila, a gente tem essa velocidade aqui. E no caso, quando a gente tiver um arenito limpo, com a mesma porosidade, a velocidade ela ultrapassa aqui 4 km por segundo. Então, para esse caso aqui, né, o trabalho de Hahn mostra essa variação com relação ao conteúdo de argila. Então, quanto maior o conteúdo de argila, menor vai ser a velocidade compressional, isso quando a gente está falando com a mesma porosidade. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter.
Então, a partir disso, né, ele tanto fez para o VP quanto para o VS, né, e obteve-se, assim, essas equações, variando aqui, variando a pressão efetiva aplicada, variando de 5 a 40 megapascal, e aí obteve uma equação, né, para cada pressão, tanto aqui VP quanto VS, dependendo do quê? Dependendo da porosidade e o C, que é o conteúdo de argila. Então, essa daqui é uma forma, né, é a primeira abordagem que eu estou trazendo para vocês de poder estimar o VS. Então, conhecendo a porosidade e o volume de argila, esses parâmetros aqui, essas constantes que está mostrando aqui nas equações, foi obtida a partir do conjunto de dados do trabalho de RAM. Esse caso aqui foi para arenitos argilosos, né? Quando quando foi se analisar com relação aos carbonatos, viu uma grande dependência em diferentes valores de velocidade, dependentes aqui do tipo de poro. Então, pensando lá na razão aspecto do poro, né, quanto menor for a razão aspecto do poro, mais se aproxima dessa curva inferior aqui, mostrando que para uma mesma porosidade, quanto menor a razão aspecto do poro, menor vai ser a velocidade. E quanto maior for essa razão aspecto do poro, maiores vão ser as velocidades. Então, a partir de uma série de dados, né, também em laboratório, a gente tem essa relação aqui de velocidade, no caso aqui velocidade VP, com porosidade. Tá? Isso também se repete no VS. Então, uma outra coisa que a gente tem que ficar atento principalmente quando trabalhamos com carbonatos, é a dependência da velocidade com relação ao tipo de poro, com relação nesse caso aqui, a gente tenta associar, né, a gente associa o tipo de poro com a razão aspecto do poro. Então, uma das dificuldades, né, nas nossas análises, usando os crossplots, né, usando os templates, né, de física de rocha, né, no caso aqui a gente tem a velocidade VP pela porosidade, é a grande ambiguidade. Então, aqui tem uma série de dados de arenitos, variando a pressão efetiva de 5 a 40. O conteúdo de argila também está variando dentro desses pontos aqui. No gráfico à esquerda, todos eles estão saturados com água. Então, após a substituição de fluido, passando para gás, é mostrado aqui nesse gráfico à direita, né, as bolinhas fechadas é o arenito saturado com água e as bolinhas abertas é o arenito saturado com gás. Então, a gente nota nessa região que a gente consegue separar bem, né, a gente consegue separar bem o que é o arenito saturado com gás do saturado com água, né? Já nessa outra região aqui, a gente nota que existe uma grande ambiguidade desses valores. Então, a partir de um valor de velocidade e porosidade, nessa região aqui fica difícil a gente afirmar se está saturado com água ou saturado com gás. Então, nessa tentativa de mapear qual o fluido do espaço poroso, para esse caso aqui, usando somente a velocidade Vp, produziria respostas ambíguas. Né? Então, a gente vai ver que com a informação do VS, a gente consegue, de certa forma, diminuir essa ambiguidade. Então, esse daqui é para o nosso poço, modelo lá do novo campo de Jubarte, que eu tenho sempre trazido para vocês, os exemplos usando esse poço. Então, aqui a gente tem
né, o mesmo gráfico mostrado no slide anterior, mas agora para esses dados. Então, porosidade por VP, em azuis nós temos aqui saturado 100% com água e em vermelho 100% saturado com óleo. Então, a gente vê que existe, né, uma separação dessas duas nuvens de pontos, porém, em uma certa região aqui, também existe sobreposição. Então, isso daqui é para VP com relação à porosidade. E o que a gente observa também? Que com a mudança de água para óleo, para esse caso aqui, as velocidades VP, velocidade compressional, está diminuindo. Quando a gente analisa a VS por porosidade para esse mesmo conjunto de dados, para esse poço, né, o que a gente observa? Que eles ficam muito mais próximos, né? A distinção aqui com relação ao óleo saturado com água ou saturado com óleo, né? Eles ficam, é muito difícil, ficam muito próximos, só que a gente observa que ao invés de a rocha, quando está saturada com óleo, a velocidade diminui, a compressional, a velocidade cisalente aqui ela aumenta. Então, a gente observa aqui que acontece uma coisa contrária em VP e em VS. Então, à medida que a gente substitui de água para óleo, o VP aqui ele diminui e o VS aqui aumenta. Então, um ponto a enfatizar, que a gente vai ver nos próximos crossplots, é que VP ou VS sozinho existe muita ambiguidade. Então, a variação com relação às velocidades compressionais e velocidades cisalhantes, elas estão relacionadas com o quê? Com a mudança de litologia, saturação, porosidade, fluido, ou conteúdo de argila, né? São as respostas que a gente quer obter quando a gente está analisando a caracterização do reservatório, né? Essas mudanças nos parâmetros elásticos, o que está provocando essas mudanças? Né? Está associado com o quê? Com uma mudança da litologia, né? Ou uma diminuição de porosidade, ou uma mudança do fluido, né? Um aumento de saturação de óleo. O que está associado a essas mudanças em VP e VS, né? E aí, quando a gente combina VP e VS, né, a gente acaba reduzindo essa ambiguidade. Né? Então, essa combinação, né, a utilização desses dois parâmetros elásticos em conjunto vai reduzir a nossa ambiguidade, né, ajudando tanto na caracterização quanto no monitoramento do reservatório. Então, nesse gráfico aqui, nesse slide, a gente vê aqui VP por VS, a gente vê esse crossplot, e aí a gente vê uma série de conjunto de dados, né, que é desses três autores, desses três artigos, aonde a gente tem uma série de variações de propriedades de reservatório. Então, a porosidade ela está variando de 4% a 40%, o conteúdo de argila variando de 0 a 50%, e a pressão efetiva de 5 a 50 megapascal. E aí, o que a gente observa? Né? Com todas essas variações, né, todos os pontos caem muito próximo dessa reta aqui construída nesse gráfico de VP por VS. Então, nesse gráfico aqui, né, essa seta ela mostra o aumento da porosidade, o aumento do conteúdo de argila e o aumento da pressão de poro. A pressão de poro aumentando, a pressão efetiva vai diminuir. Né? Então, a gente observa essa tendência, né, que com o aumento dessas três propriedades, está respondendo de forma similar. Está diminuindo tanto o VP quanto o VS e mantendo os pontos todos próximos dessa reta ajustada aqui, a partir desses dados. Então, a porosidade, o volume de argila e a pressão efetiva, elas estão funcionando de maneira similar em ambas as velocidades, né, VP e VS. Okay? Já quando a gente tem, né, a mudança de saturação,
né? No caso aqui de gás para água, o que ocorreu, né? Ocorreu, nesse caso aqui, quando a gente tem a mudança de gás para água, a gente está diminuindo, né, a velocidade VS, né, seguindo essa seta aqui, está ocorrendo uma diminuição da velocidade VS e, ao mesmo tempo, um aumento da velocidade VP. Então, se a gente reparar, essa seta aqui, ela é praticamente perpendicular a essa seta que representa a diminuição aqui. Então, está mostrando aqui que a saturação está ocorrendo, está provocando um fenômeno diferente com relação às outras propriedades, né? Enquanto nas outras propriedades, tanto o VS quanto o VP está diminuindo, nesse caso aqui tá ocorrendo algo diferente nessas duas velocidades, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. E o quanto isso vai ser fácil, né, ou difícil de distinguir, né, essa mudança de saturação, né, baseado na análise dessas velocidades VP e VS. Então, se a gente tiver nessa região aqui, né, onde as velocidades são muito altas, vai ser muito difícil a gente conseguir discriminar o tipo de fluido que vai estar presente ali, baseado na utilização aqui de VP e VS, né? Quanto mais próximos a gente tiver dessa região, né, quanto menor for as velocidades, maior sensibilidade vai ter e mais fácil vai ser discriminar os valores de velocidade, o tipo de fluido baseado nos valores de velocidades. Então, para dois conjuntos de dados, né, como foi observado no slide anterior, para esse conjunto de dados aqui a gente tem uma boa separação utilizando VP e VS por tipo de fluido. Já para esse caso aqui, a separação é muito difícil, né, baseado nessas duas propriedades. E aí, por que isso ocorre, né? Essa mudança de efeitos com relação à substituição de fluido comparado com as outras propriedades. Então, quando a gente está analisando a mudança de fluido, então, recapitulando aqui como que a gente obtém VP e VS, o que acontece? Então, para a substituição de água para gás ou óleo, a gente tem uma diminuição do módulo de Book, né, quando a gente está saindo da saturação de água e passando para gás ou óleo, o K vai diminuir. E, ao mesmo tempo, a densidade também vai estar diminuindo. Nesse processo, né, o que tende a ganhar, pelo menos inicialmente, é o K. Então, com isso, a gente tem uma diminuição de VP. Tá? Então, substituindo água para gás ou óleo, a gente vai ter uma diminuição de VP. Né? No caso do VS, né, o G, o modo cisalhante, ele permanece constante, a gente não tem mudança do G com relação à mudança de fluido, né? A gente está considerando aqui que o G, tanto da rocha seca quanto o G da rocha saturada, com qualquer tipo de fluido, ele é igual, ele é constante. Então, a única coisa que está mudando é a densidade. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter essa diminuição da densidade, provocando, então, um aumento em VS. Então, para a substituição de fluido de água para gás ou óleo, o que a gente tem é uma diminuição de VP e um aumento de VS. Então, se a gente pensar numa razão de VP e VS, né, o que vai acontecer? VP diminui, VS aumenta e a razão vai diminuir. Então, é muito utilizado na análise para o tipo de fluido essa propriedade, essa razão VP e VS. A gente costuma ter razões de VP e VS no reservatório saturado com água próximo de 2,1, e quando a gente tem saturado com óleo ou com gás, esses valores diminuem, variando de 1,6, 1,65 até 1,9, 1,95.
né? E aí, quando a gente tem o folheiro, esses valores costumam ser ainda mais altos, né? Costumam ser na casa de 2,3, 2,2, 2,5. Isso vai depender da área de estudo que a gente tiver. Então, com isso, né, a gente conclui aqui a importância dessa razão, VP e VS, né, ou a importância das velocidades complementar cisalhante na análise com relação ao tipo de fluido. Se a gente for pensar nas outras propriedades, o que acontece quando a gente tem um aumento de porosidade? Esse aumento de porosidade, a gente vai ter uma quantidade menor ali da parte sólida, a gente vai ter uma quantidade maior de fluidos ou de espaço vazio, né? E aí o que vai acontecer? Tanto VP quanto VS vão diminuir, né? E eles acabam diminuindo de forma mantendo essa constante próximo de 2, no caso da areia e no caso de folheiros, valores mais altos. Né? E isso acontece também com relação à variação da argila e também da pressão efetiva ou a pressão de pó, ok? Então, acaba esse aumento ou diminuição dessas propriedades, dessas outras propriedades, tirando o fluido, acontecem, provocam variações de forma similares nessas velocidades. Então, o padrão notável no slide anterior é o princípio de quase todos os métodos de caracterização e monitoramento de reservatório usando os parâmetros elásticos. Os efeitos não fluido em VP e VS, eles são semelhantes, então variações na porosidade, na forma dos poros, na gelosidade e na pressão de poro se deslocam para cima e para baixo ao longo de uma tendência, ao longo daquela reta que a gente viu. Enquanto a mudança do fluido move os dados de forma perpendicular às tendências com relação aos outros parâmetros, às outras propriedades de reservatório. E no monitoramento do reservatório, as mudanças na saturação e na pressão de poro são quase perpendiculares ao plano VP-VS, ou intercept gradiente, ou a impedância IP, impedância IS. E como que a gente pode fazer para obter essas relações de VP e VS? Quando a gente não tem essa informação da velocidade cisalhante, né? Como que a gente pode obtê-la? Então, no artigo de Castanha, et al., em 1993, né, existem aqui os passos para obter a velocidade, né, o perfil sônico cisalhante. Né? Então, primeiro é estabelecer relações empíricas entre VP e VS e porosidade para um tipo de fluido no poro como referência. Na maioria das vezes a gente usa como a água, sendo como a água. Usar as relações de Gassman para mapear essas relações empíricas para outros tipos de fluido nos poros. Então, o que a gente faz a partir do conhecimento do reservatório, a partir da saturação, da curva de saturação estimada, a gente faz uma distribuição de fluido, passando para 100% saturado com água, e aí sim obtém essas relações de VP e VS. Né? E aí depois, para obter para a saturação in situ, a gente faz uma nova distribuição de fluido, obtendo assim VS para a condição in situ. As relações de VP e VS mais confiáveis, elas são aquelas ajustadas de dados de laboratório ou dos dados de perfis. Né? Quando nós temos essa informação no poço, esse perfil possível, nós calibrar um modelo, né, uma forma de estimá-lo, e aí replicar isso nos outros poços quando a gente não tiver essa informação do perfil sônico cisalhante. Então, uma das formas, né, de obter a velocidade cisalhante já foi mostrado lá, as equações de Hahn, e uma outra é o que a gente chama de transformação de Reimer, Hund e Gardner, que é abreviado por RHG. Né? Então, essa chamada de transformação, a gente pode utilizar tanto para obter VP quanto para obter VS. Né? Então, para
obter VP a partir da porosidade, né? A equação proposta por esses autores é essa daqui. Então, VP vai ser igual a 1 menos a porosidade ao quadrado, vezes a velocidade VP no sólido, né, no constituinte sólido da rocha, mais a porosidade vezes a velocidade VP no fluido. Né? Então, a partir dessa equação, conhecendo qual é o volume sólido, qual é o volume do fluido e as velocidades, tanto no sólido quanto no fluido, a gente consegue obter VP. Então, aqui é comparando essa forma de estimar VP a partir da porosidade com dados de laboratório. Então, para esse primeiro gráfico, considerando a rocha como uma rocha seca. Então, aqui a gente tem a porosidade por VP. A gente tem duas curvas aqui. A primeira curva é considerando 100% quartzo, então, utilizando a equação de Reimer-Hunt-Gardner e considerando 100% quartzo como sendo o nosso sólido. E já a curva de baixo é considerando 95% quartzo e 5% de argila. Né? Não sei dizer qual é a argila, qual o mineral de argila que está sendo utilizado para realizar essa modelagem dessa curva. Né? No caso, eles não comentam, só comentam apenas que utilizou 95% de quartzo e 5% de argila. Okay? Então, aqui é para a rocha seca, já o gráfico da direita é para a rocha saturada. E aí, o que a gente observa com relação a esses dados? Né? Esses dados, os dados aqui de uma coletânea de trabalhos. Né? Então, aqui a gente observa que para a rocha saturada, esses dados aqui ficaram bem ajustados, caíram muito próximo dessa reta aqui, dessa curva de 95% de quartzo e 5% de argila. Né? Já para esse conjunto de dados aqui, não teve um bom ajuste. E aí, o que se alega é que para as rochas bem consolidadas, essa equação, RHG, proposta por esses autores, ela vai funcionar bem. Já quando a gente tem uma areia friável, essa equação, né, de obter VP a partir da porosidade não ajustou bem, não foi bem ajustada. Então, essas previsões elas foram bastante precisas para rochas consolidadas, né, ou rochas típicas. Mas, mais uma vez, superestimaram fortemente para os dados de arenitos friáveis. E aqui é comparando, né, tanto VP quanto VS, o medido do estimado utilizando a equação mostrada anteriormente. E uma reta no qual considera que as duas medidas são iguais, tanto aqui a medida em laboratório quanto a estimada por esses autores. Então, quando os dados caem próximo dessa reta, é que a gente tem um bom ajuste entre esses valores medidos e os valores estimados. Né? E quando se distancia, quando não cai nesse trend, nessa reta, isso mostra que não tem um bom valor do estimado do medido com relação ao valor estimado. Então, aqui mostrando novamente que para o arenito friável não teve esse bom ajuste. E aí aqui mostra também com relação ao VS, que da mesma forma também não obteve um bom ajuste para o arenito friável, já por os arenitos consolidados, tanto o medido com relação ao estimado foram muito próximos. Então, a partir da transformação de RHG, que foi obtida, foi estabelecida para VP, mais tarde de Dvorak, em 2008, apresentou a seguinte fórmula para estimar VS. Né?
Essa forma é válida excluindo o arenito friável. Então, é válida para o arenito consolidado. Né? Nessa fórmula aqui, o VS, a velocidade cisalhante, ela vai depender de quatro informações. Vai depender aqui da porosidade, da velocidade cisalhante no sólido, da densidade no sólido e da densidade do fluido. Então, conhecendo essas informações, é possível obter a velocidade cisalhante. Como que se obtém essa velocidade cisalhante no sólido? A gente utiliza aqui a média de Rio para obtê-la. Lembrando que a média de Rio é obtida a partir da soma da média de Voigt com a média de rios dividido por 2. E aí, com isso, a gente obtém a velocidade cisalhante do sólido, que a gente considera como o sólido efetivo do meio. Já a densidade do sólido, a gente obtém a partir de uma média simples, né, multiplicando o volume de cada mineral pelo seu valor da densidade. E o do fluido, a gente também obtém pela média simples, né, multiplicando a densidade de cada fluido vezes o seu volume. E aí outras relações, né, outras formas de estimar a VS, a gente tem, né, do trabalho de Castanha e também de Guimbert e Castanha, que a gente vai ver, foram feitas uma série de estimativas em laboratório, usando dados de literatura e dados que eles, né, e amostras que eles tinham, e aí ajustaram várias equações, vários modelos empíricos para diferentes conjuntos de rochas. Então, aqui a gente tem para, né, algum desses modelos ajustados. Aqui a gente tem o Castanha, né, onde ajustou uma equação de segundo grau, né, relacionando o VP com o VS. Aqui já Pickett usou que a razão VP por VS é igual a 1,9. Então, aqui a gente tem esses dois ajustes para uma coletânea de dados desses artigos aqui. Isso para o calcário. Aqui a gente já tem para o dolomito esses ajustes, essas curvas ajustadas. Então, aqui de Pickett, a razão agora foi 1,8, né, e Castanha et al. Ajustou uma equação de primeiro grau. Já para os arenitos de folheiros, então a gente tem aqui também uma série de modelos ajustados. Temos aqui do Castanha, do RAM, do Mud Rock. Então, todos aqui estão descritos no trabalho do Castanha. E aí, com a proposta, né, de Guimbert Castanha, no artigo de 1992, ter uma estimativa de VS a partir de VP, conhecendo a fração dos constituintes da rocha. Né? Então, a partir desses parâmetros que foram ajustados, né, todos aqui são retas, com exceção aqui para o calcário, que no caso é uma equação de segundo grau, né, e todos os outros é uma equação do primeiro grau, e aqui estão as constantes que foram estimadas de A e B da reta, e no caso aqui A, B e C, para o conjunto de dados que foram analisados. Então, tendo essas constantes a partir desse conjunto de dados, jogando aqui nessa fórmula, né, substituindo nessa fórmula e conhecendo a fração de cada constituinte, nós conseguimos, assim, estimar VS. Então, se a gente tiver, né, o volume aqui de cada constituinte, a gente conhecendo o volume e conhecendo qual os valores de velocidades para cada constituinte, e a partir das informações dessas constantes, a gente substitui e aí obtendo assim
é a estimativa de VS. Lembrando que esses parâmetros aqui, eles foram obtidos para a rocha saturada com água. Então, aqui a gente consideraria a rocha saturada com água, iria substituir aqui a fração considerando água e considerando os demais minerais, e aí depois nós realizaríamos a substituição de fluido para colocar um outro fluido ou para colocar em condições in situ do reservatório. Então, as relações para arenito argiloso, né, que a gente tem uma série de conjunto de dados, né, dados de testemunha, arenito saturado com água, porosidade variando de 4% a 30%, para esse primeiro conjunto de dados. Um outro conjunto de dados onde a porosidade é maior, estaria menos consolidado. Aqui já para arenitos limpos e mal consolidados, e todos eles variando tanto o conteúdo de argila quanto a porosidade. E aí, a partir disso, foi ajustado essa relação entre VP e VS. Então, até aqui a gente já viu algumas metodologias, né, para estimativa de VS, todas baseadas em VP e porosidade. A gente começou vendo a forma de estimativa proposta por Dvorak, em 2008, que nada mais é que uma adaptação do método de Rayman, Hutt e Gardner, né, que propôs para VP, e o Dvorak, em 2008, propôs para o VS. Depois disso, né, ao longo do vídeo, a gente viu as equações de Guibert-Castanha, de Castanha-Thiauer, né, que são nada mais do que várias ajustes de equações de segundo ou primeiro grau, de acordo com a litologia, né, obtendo assim os parâmetros dessas equações, essas constantes para as equações. Existem mais uma série de metodologias, né, que cada vez existem cada vez existem mais publicações sobre isso. A gente tem, como por exemplo, do modelo de Shu e White, também como estimar VS. Recentemente eu participei, né, fui convidado para revisar um artigo onde eles utilizaram redes neurais para poder estimar o VS, compararam com os métodos mais tradicionais, como o de Guibert-Castanha e Shu e White. E para encerrar, né, essas estimativas de VS, eu trouxe aqui mais um método. Esse método é baseado aqui nas razões entre VS da rocha seca com VS da rocha saturada. Isso é proporcional, né? Isso é igual à razão de VS do mineral efetivo dividido pelo VP do mineral efetivo. A partir disso, a gente tendo as informações de VS do mineral, VP do mineral e VP da rocha seca, a gente consegue aqui estimar o VS da rocha seca. Então, essa aproximação, ela tende, nessa fórmula que ela tende a se aproximar das equações lá de Pickett, que a gente viu que a razão VP/VS igual a 1,9 ou 1,8, dependendo do tipo de litologia que ele propôs. E aí, a partir obtendo esse VS da rocha seca, realiza-se a substituição utilizando as equações de Gassman e, com isso, obtém o VS da rocha saturada. Uma outra forma, né, proposta por Griffith et al. Em 1990, já sugerindo obter o VS da rocha já saturada. Então, ele fez uma adaptação e aí obteve-se essa relação entre o VP e VS da rocha saturada com relação ao VP do fluido e o VP e VS do mineral. Então, de vez que calcular aqui como proposto
o da rocha seca e depois fazer a substituição, né, de fluido, aqui já obtém o valor do S com a saturação de água, né? Então, a gente observa aqui todos, né, tenho realçado isso, todos esses modelos, ou é para rocha seca ou é para rocha saturada com água, né? Então, obtém-se, assim, o valor para a rocha saturada com água e depois, ou seca, e depois realiza a substituição de fluido para o fluido de interesse. Então, nesse slide, a gente tem aqui a comparação do VS medido, né, em laboratório com o estimado pelo Greenberg-Castanha, então aqui para a rocha saturada, e do lado direito, o mesmo VS medido no laboratório com a fórmula apresentada no slide anterior, né? A gente vê que, para esse caso aqui, né, na minha opinião, o Greenberg-Castanha acabou se ajustando melhor do que o método aqui do Griff. Então, todas as relações, né, que a gente encontrava na literatura era relacionando rochas reservatório ou folheiro, né, esses ajustes, obtendo uma relação entre VS e VP, né, e não tinha nada, encontrava com relação ao sal, né. Então, a proposta desse artigo, de Teixeira e Lupinassi, a partir de dados de perfis, obter essas relações entre os parâmetros elásticos, né? Então, o objetivo desse artigo, né, um dos objetivos foi obter essas relações e, depois de obter essas relações, a partir da inversão acústica, obtendo a impedância, poder, a partir da impedância, tendo essas relações entre os parâmetros elásticos, obter os outros volumes de parâmetros elásticos a partir da impedância acústica. Então, para isso, a gente contava com 9 poços para fazer a inversão, só que para fazer esse ajuste desses parâmetros elásticos, obter essas relações, a gente contou com 5 poços, que tinham os perfis DT, DTS e ROB, né? Nem todos os perfis, nem todos os poços acabam sendo perfilados, obtendo o perfil densidade ao longo da região do sal, e às vezes também não se obtém o DTS, né? O sônico já é mais comum de ser perfilado na camada do sal. Então, a partir desses 5 poços, né, a gente começou a estabelecer essas relações para posteriormente ser usado para obter os outros volumes de parâmetros elásticos, né? Então, aqui é mostrada o ajuste que foi feito para VS, né, a partir de VP. Então, aqui a gente tem VP e VS, e aí aqui foi a curva, né, em vermelho, obtida, né, a partir do ajuste desses dados, e aqui está a relação dos parâmetros encontrados a partir desse ajuste, né? Então, aqui a gente tem o valor de A, o B e o C. Essa relação é dada em metros por segundo. Então, aqui é mostrando o cálculo de VS a partir de VP, usando essa relação estabelecida. A gente nota que houve um bom ajuste nos 5 poços, né? A curva em preto é a curva que foi medida e a curva em vermelha é VS estimado a partir dessa relação aqui, usando o perfil do VP. Então, a gente vê que, principalmente onde a gente tem a alita, o ajuste é muito bom. Quando a gente tem os sais de baixa, a gente também tem um ajuste bom, eventualmente em algumas regiões não, né, em alguns poços não, e os sais de alta aqui, a gente também tem um bom ajuste, com exceção em alguns lugares, né? Mesmo assim, aqui eu considero ainda como um bom ajuste. Então, a partir dessa relação, a gente começou a trabalhar com os outros módulos elásticos também. Então, aqui é VP pelo módulo de Young, foi ajustado uma equação para poder representar essa nuvem de dados aqui. A relação obtida
em função de VP para a estimativa do módulo de Young é essa daqui, né? Aí agora mostrando novamente os 5 postos, como é que ficou essa estimativa, comparando com o perfil medido. Então, novamente, aqui em preto a gente tem o que é medido no poço e em vermelho o que foi estimado usando essa equação a partir de VP. Então, aqui a gente também nota um excelente ajuste entre o medido e o estimado. Então, a partir do mod Young, dessa relação do mod Young da relação de VS, a gente consegue estimar todos os outros parâmetros elásticos. Aqui é mostrada a relação obtida a partir da impedância com relação a VP. Então, a gente tem aqui novamente mostrando a curva em vermelho, que foi ajustada. Então, agora, a partir da impedância acústica, IP, a gente consegue estimar VP. Né? Então, por que eu estou mostrando inicialmente somente esses 3 modelos, né, que foram ajustados? Porque agora, quando a gente tem a inversão acústica, a gente tem a impedância. A partir da impedância, a gente pode calcular VP. E a partir de VP, calcula-se o mod Young e a velocidade cisalhante. Né? E aí, a partir disso, a gente pode obter todos os outros parâmetros elásticos. Então, aqui é mostrando todas as estimativas desses parâmetros elásticos a partir de IP. Então, tendo-se a impedância acústica no poço, né, obteve a velocidade VP e assim sucessivamente obtendo os outros parâmetros a partir dos modelos que foram ajustados. Né? E aqui a gente compara, então, em um poço, o valor medido no poço está em preto, o estimado em vermelho. Né? Então, aqui a gente tem o mod Young, velocidade cisalhante, velocidade computacional, a densidade e a razão de Poisson. O pior ajuste ficou aqui na razão de Poisson. E aí, tendo-se todos esses modelos ajustados, essas fórmulas empíricas ajustadas a partir dos nossos dados, realizou-se a inversão do volume sísmico, com foco aqui na camada do sal, dentro da formação, a formação Ariri, que é da Bacia de Santos. Então, de amplitude, passou-se para a impedância acústica e, depois da impedância acústica, obtivemos todos os outros volumes de parâmetros elásticos, sendo aqui representado por essa seção, passando por esses 4 postos. Então, aqui a gente tem a velocidade compressional, velocidade cisalhante, densidade, mod Young e razão de Poisson. Como atividade, estou propondo aqui a leitura do livro do Dvork, Gutierrez e Grana, o capítulo 2, o item 2.5, e do livro do AV7, et al., o capítulo 1, item 1.3, onde vai falar a importância e formas de estimar VS. Como leitura complementar, a gente tem aqui no livro do Maverick, et al., o Handbook, o capítulo 7, o item 7.9. E aqui também estou sugerindo a leitura de complementar, né, 2 artigos. Esse aqui do Tan, et al., 2015, onde faz-se uma estimativa de velocidade cisalhante para os folheiros. É bem interessante que ele aborda a utilização dos limites de Hills, Void e Hill, aborda uma forma de estimar o volume de minerais presente no poço e aí depois propõe a estimativa de VS a partir da metodologia proposta por eles. E como uma outra sugestão esse artigo, né, Teixeira e Lupinassi, publicado o ano passado, mostrando essas relações entre
essas relações entre os parâmetros elásticos para o sal. Essa daqui foi a referência utilizada para essa aula, para essa videoaula. E aí agora no próximo vídeo a gente vai mostrar um estudo de caso utilizando o nosso dado como modelo que a gente tem utilizado. Até lá.